Olá, eu sou o professor Giacomo. Tudo jóia com você? Nessa aula você vai relembrar e aprender para valer como derivar uma função usando a regra da cadeia e a regra da divisão. Então, vem comigo que eu vou te ajudar. E olha, eu separei um exercício muito especial para você. O exercício que nós vamos fazer é o seguinte, dá uma olhada. Nós vamos derivar y igual a cosseno de e elevado a x sobre 5x. Quando você bate o olho nessa função, você já percebe que nós temos o cosseno calculado numa outra função. E a gente sabe então que quando eu tenho uma função calculada em outra função, eu uso a regra da cadeia. E na regra da cadeia, a gente localiza uma função de fora e uma função de dentro. E a gente sabe que a regra da cadeia é a derivada da função de fora, sem mexer na função de dentro, vezes a derivada da função de dentro. E você já nota que aqui, na hora que nós formos derivar essa função de dentro, você tem a divisão de outras duas funções. Então aqui você vai aplicar a regra da divisão para derivadas. Então agora que a gente vai resolver, vamos deixar bem claro quais são as regras que nós vamos usar. E a gente pode começar aqui nesse exercício dizendo, por exemplo, que essa função y é uma função v, uma função externa v, né, uma função de fora, calculada numa função de dentro, numa função u. É v calculada em u. E a regra da cadeia, ela diz o seguinte, vamos escrever aqui, ó, a regra da cadeia. Então, deixando bem claro qual é a regra que nós vamos usar. A regra da cadeia diz que a derivada de y é dada fazendo a derivada de v sem mexer em u, vezes a derivada de u. Ou seja, derivada da função de fora, sem mexer na função de dentro, vezes a derivada da função de dentro. Legal. E aí, nós vamos aproveitar agora também para explicar essa regra da divisão. Então aqui você faz o seguinte, ó, você mostra para o seu professor, por exemplo, que a função u é uma divisão de uma função f por uma função g. E aí nós vamos fazer, olha só, a derivada de u. Nós vamos fazer aqui, ó, u', e a regra que nós vamos usar é a regra da divisão. E qual é essa regra? Lembra? Você escreve f vezes g, dá um espacinho, f vezes g, escreve g aqui e coloca os símbolos de derivada. Olha só, derivada de f vezes g menos f vezes a derivada de g, dividido por g quadrado. Então, se você tem a primeira e a segunda função, é a derivada da primeira vezes a segunda, sem derivar, menos a primeira vezes a derivada da segunda. Tudo isso dividido pela segunda função ao quadrado. Pronto, nós mostramos quais são as regras que nós vamos usar. E agora a gente já vai aplicar essas regras aqui fazendo direto a derivada dessa função tão especial. Vamos lá, ó. Então vamos fazer y' vai ser o quê? Derivada da função de fora. Quem é a função de fora? É o cosseno. E a derivada do cosseno, você sabe, é menos seno. Você já está acompanhando aqui no cálculo top. Ó, a derivada do cosseno menos seno, sem mexer na função de dentro. Então você copia agora e elevado a x sobre 5x. Vezes. Agora vamos fazer a derivada da função de dentro. A gente vai usar agora aqui, ó, essa regra. E para usar essa regra, a gente já vai colocar aqui e montar essa regra aqui direto. Como é que eu faço? Ó, eu pego a primeira função, e elevado a x, e eu coloco entre parênteses. E copio a segunda função. Dou um espaço, daí copio a primeira função e coloco agora a segunda entre parênteses. E repito aqui embaixo a segunda função entre parênteses. E agora eu coloco os símbolos de derivada, olha só. Derivada da primeira vezes a segunda, menos a primeira vezes a derivada da segunda. Tudo isso sobre a segunda ao quadrado. Pronto, deixei claro qual é a regra e já tinha mostrado aqui. Então agora aqui, se você quiser ainda reforçar, olha só, aqui você tem o quê? V' de u, beleza? Vezes, e aqui o que você tem? Você tem u'. Então olha só, a nossa derivada é a regra da cadeia que nós estamos montando. Agora vamos trabalhar nessas derivadas e trabalhar aqui na arrumação dessas funções. Vai ficar menos seno de e elevado a x sobre 5x vezes, vamos derivar. Derivada de e elevado a x é mais simples, né? É o próprio e elevado a x vezes 5x menos e elevado a x vezes derivada de 5x é simplesmente 5. E aqui 5x ao quadrado. Eu vou deixar assim mesmo, 5x elevado ao quadrado.
Agora eu vou trabalhar em cima dessa expressão, colocando agora o e elevado a x e o 5 em evidência, que apareceu nesse bloco e nesse. E daí a gente vai conseguir cancelar também com esse 5 aqui de baixo, com um dos 5 que aparece aqui no quadrado. Então vai ficar assim, ó, y' igual menos seno de e elevado a x sobre 5x vezes, vamos lá? Agora aqui, e elevado a x vezes 5 em evidência, que multiplica. Olha aqui, nesse bloco eu coloquei e elevado a x e o 5 em evidência, sobrou só o x. Menos. Agora, esse cara eu coloquei em evidência, então ele estava aqui, ó, uma vez. Era uma vez ele aqui. Tanto que se você entrar com a distributiva aqui, ó, distribui, volta nessa expressão, distribui e volta nessa expressão. E aqui, 5x ao quadrado, eu escrevo 5x vezes 5x. Só para cancelar aqui, deixar bem claro, ó, que o 5 cancela com 5. Pronto. Agora a gente vai reorganizar essa resposta aqui, colocando a resposta final. Olha só, y' vai ser igual. Eu gosto de puxar esse bloco aqui que sobrou aqui na frente, entre o menos e o seno. Então eu vou deixar assim, ó, menos, eu vou puxar isso aqui para frente, vai ficar e elevado a x vezes x menos 1 sobre x vezes x, x ao quadrado, vezes 5, 5x ao quadrado. E aqui eu tenho seno de e elevado a x, 5x. Tudo isso vezes seno de e elevado a x sobre 5x. Essa é a nossa derivada. Gostou? Então, esse é o momento, como de costume, de você printar a tela, ok? Para você organizar aí os seus estudos. E se esse conteúdo está te ajudando, ajude o canal, deixa seu like, se inscreve se não for inscrito ou inscrita ainda. E melhor, compartilha com seus amigos. E vem para o próximo vídeo que a gente vai fazer a derivada de uma função, onde eu terei uma função dentro de outra função, dentro de outra função. A gente vai usar aqui a regra da cadeia 2 vezes. Eu te aguardo para o próximo vídeo, que vai ser muito especial. Fechou? Um grande e forte abraço.